O som veio antes do medo. Não foi um trovão, não foi um grito, foi uma voz, clara demais para ser ignorada, profunda demais para ser confundida com pensamento. Ela atravessou meu silêncio e me encontrou inteiro, como se já soubesse onde eu estava escondido. Eu congelei, o coração acelerou, porque quando Deus fala, não há para onde correr. E ainda assim foi exatamente isso que eu tentei fazer. Eu sabia quem falava comigo, sempre soube. Aquela voz não pede licença, não negocia, não sugere caminhos alternativos. Ela chama, ela ordena. E naquele instante, enquanto o peso daquela palavra descia sobre mim como uma sombra impossível de escapar, eu já sentia algo nascer dentro do peito. Resistência, medo, um desejo irracional de desaparecer. Levanta-te, ele disse. Vai. Apenas isso já seria suficiente para me desmontar. Mas então veio o destino. Nínive, aquela cidade, violenta, distante, inimiga. Um lugar que eu não queria sequer imaginar, quanto mais pisar. Porque lá, eu era profeta sim, acostumado a ouvir, a falar, a obedecer, mas aquilo era diferente. O chamado não tocava apenas minha boca, ele exigia meu corpo inteiro, meus passos, minha vida. Deus queria que eu anunciasse juízo a um povo que eu desprezava, a homens que eu julgava indignos de misericórdia. Meu estômago se contraiu. Minha mente buscou brechas, argumentos, qualquer coisa que justificasse o que eu já estava decidido a fazer. Obedecer significava atravessar fronteiras que eu não queria cruzar. Então fiz o que muitos fazem quando a verdade é insuportável. Virei o rosto e fingi não ouvir. Se eu fosse para longe o suficiente, talvez a voz se calasse. Talvez o chamado se perdesse no caminho. Talvez Deus escolhesse outro. Foi isso que eu pensei. Uma ilusão frágil, mas confortável. Sem olhar para trás, desci até o porto. Cada passo parecia um desafio silencioso. O chão não me impedia, o céu não me repreendia, e esse silêncio me enganou. Ali, entre cordas, madeira e vozes de marinheiros, encontrei um navio que partia para Tarsis. O nome soava como liberdade, direção oposta, fim da responsabilidade. Paguei a passagem com mãos trêmulas, como alguém comprando um esconderijo. Enquanto o navio se afastava da costa, senti algo parecido com alívio. O vento batia no rosto. O balanço do mar quase embalava meus pensamentos. Consegui, eu dizia a mim mesmo. Estou indo para longe da presença do Senhor. Que pensamento arrogante. Como se o Criador do mar não pudesse me alcançar sobre as águas. Como se distância fosse capaz de silenciar Deus. Desci para o porão e me deitei. O cansaço me venceu rápido demais. Talvez fosse culpa. Talvez fosse medo, talvez fosse o peso de fingir que tudo estava sob controle. Dormi. Dormi enquanto o destino se armava acima de mim. Não sei quanto tempo passou até que o navio começou a gemer. No início parecia apenas um balanço mais forte. Depois, o som da madeira estalando. O vento já não acariciava, ele rugia. O mar, antes vasto e indiferente, se levantou como um inimigo. Gritos ecoavam. Passos corriam de um lado para o outro. Eu despertei no escuro com o corpo sendo lançado contra o chão. Algo estava errado. Muito errado. Subi cambaleando. O céu havia mudado de rosto. As nuvens se fechavam como um julgamento. As ondas se erguiam altas demais para serem ignoradas. Os marinheiros clamavam aos seus deuses. Jogavam cargas ao mar, lutavam pela vida. E eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Aquela tempestade não era comum. Ela tinha direção, tinha propósito, tinha nome, o meu nome. Enquanto todos lutavam contra o mar, eu lutava contra a consciência. Quantas pessoas estavam em perigo por causa da minha fuga? Até onde minha desobediência poderia chegar? O vento parecia responder com mais fúria, como se o próprio céu exigisse uma resposta que eu ainda não tinha coragem de dar. Ali, no meio do caos, percebi que fugir não tinha me livrado do chamado. Apenas tinha levado o chamado comigo. E enquanto o navio era sacudido como um brinquedo nas mãos de forças invisíveis, uma certeza terrível se formou dentro de mim. Isso ainda estava longe de acabar. O mar não tinha dito sua última palavra. E Deus também não. O vento não diminuía, pelo contrário, parecia ganhar consciência, como se soubesse exatamente onde atingir. Cada rajada fazia o navio gemer e aquele som grave, profundo, atravessava meus ossos. As ondas já não vinham em sequência. Elas se levantavam como muralhas imprevisíveis, quebrando contra o casco com violência suficiente para arrancar gritos de homens acostumados ao mar. Eu via o medo nos olhos deles, um medo cru,
sem máscaras, e quanto mais eu observava, mais pesado meu peito ficava, porque eu sabia que aquela tempestade não era apenas sobre água e vento, ela era sobre mim. Os marinheiros corriam de um lado para o outro, jogando ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Barris, mercadorias, sonhos, cada objeto lançado parecia uma tentativa desesperada de negociar com forças que não se importavam. Eles gritavam os nomes de seus deuses, vozes se sobrepondo, orações se chocando no ar como faíscas inúteis. Eu permaneci ali, parado por um instante longo demais, sentindo-me deslocado como se não pertencesse àquele mundo de urgência. O capitão me encontrou com o olhar e correu até mim, o rosto marcado pelo desespero. "O que fazes? Levanta-te! Clama ao teu Deus!" Ele gritou. Aquela frase me atingiu como um golpe direto no peito. Clamar ao meu Deus? Eu estava justamente tentando fugir dele. Desci o olhar, minha boca se fechou. Como orar quando se escolhe o silêncio? Como pedir socorro àquele de quem se está correndo? A tempestade parecia responder por mim, com mais força, mais fúria. O navio se inclinou de forma perigosa e alguns homens caíram no convés. O medo se espalhava rápido, como fogo em palha seca. Então alguém teve a ideia de lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquele mal. Quando ouvi isso, meu coração quase parou. Era como se o próprio Deus estivesse estreitando o cerco, removendo todas as rotas de fuga que eu ainda imaginava ter. Reunimos-nos, mãos trêmulas, rostos tensos, enquanto o mar rugia ao redor. O objeto foi lançado. O tempo pareceu desacelerar naquele instante curto demais, quando a sorte caiu em mim. O silêncio foi mais ensurdecedor que a tempestade. Todos me olharam, nenhum deles precisou dizer nada. A resposta estava clara demais. Senti o peso de cada olhar como pedras sobre meus ombros. Perguntas começaram a explodir de todos os lados. Quem és tu? De onde vens? Qual é o teu povo? O que fizeste? Cada palavra cavava mais fundo dentro de mim. Respirei fundo. Não havia mais como esconder. Não havia mais como fingir. A voz que eu tentei ignorar agora ecoava em cada onda. "Eu sou hebreu", eu disse, sentindo a própria língua pesar. "E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Assim que aquelas palavras saíram da minha boca, percebi a ironia cruel. Eu dizia que o temia, mas minhas ações gritavam o contrário. O pavor tomou conta deles. Se o meu Deus era o criador do mar, então o que significava estar fugindo dele? Sobre o mar, a tempestade só piorava. O navio já parecia prestes a se partir. Eles perguntaram o que deveriam fazer comigo para que o mar se acalmasse. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era mais apenas medo, era reconhecimento. Eu era o problema. Minha fuga tinha consequências que agora ameaçavam vidas inocentes. Olhei ao redor, vi aqueles homens lutando para sobreviver a uma tempestade que não era deles, e uma decisão amarga se formou em meu peito. "Lançai-me ao mar", eu disse. Minha voz saiu firme demais para alguém que estava oferecendo a própria vida. "E o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vós." Eles hesitaram, tentaram remar com mais força. Lutaram contra as ondas como se ainda houvesse outra saída. Mas não havia. O mar se levantava ainda mais, rejeitando qualquer tentativa de resistência. Finalmente, clamaram ao Senhor, ao meu Deus. Pediram que não fossem considerados culpados por derramar sangue inocente. Quando mãos firmes me seguraram, senti um frio percorrer meu corpo inteiro. O vento gritava, o céu parecia se fechar. Por um segundo, pensei em gritar, em pedir outra chance, em correr mais uma vez. Mas para onde? Fui erguido. O mundo girou. E enquanto meu corpo deixava o convés, suspenso entre o céu e o abismo, uma pergunta ecoou dentro de mim, mais alta que o rugido das ondas. Será que a única forma de parar de fugir era cair? O momento antes da queda foi mais longo do que qualquer outro instante da minha vida. Não sei explicar como o tempo pode se esticar assim, como se o mundo inteiro prendesse a respiração comigo. Senti as mãos dos marinheiros ainda firmes em meus braços, hesitantes, como se esperassem um sinal final do céu para não fazerem o que já sabiam ser inevitável. O vento rugia, as ondas se erguiam ao redor do navio como juízes impacientes, e mesmo assim, naquele segundo suspenso, tudo pareceu silencioso dentro de mim. Eu não estava mais lutando, estava me entregando. Quando me soltaram, o ar rasgou meu rosto e meu corpo despencou. Não houve grito, não houve oração. Apenas a sensação brutal de cair para longe de tudo o que eu conhecia.
O impacto com a água foi violento, como se o mar quisesse me arrancar o fôlego à força. Afundei rápido, envolvido por um frio que queimava, engolido por uma escuridão espessa. Meus ouvidos uniam, meu peito ardia. Instintivamente tentei nadar, subir, lutar pela superfície, mas algo já tinha mudado. O mar não estava mais em fúria, ele estava calmo. Enquanto eu lutava para não afundar de vez, percebi que o caos havia cessado acima de mim. A mesma água que me engolia agora parecia pesada e silenciosa, como se tivesse cumprido sua missão. Meu coração batia descompassado, o ar faltava. Pensei que aquele seria meu fim. Pensei que minha história terminaria ali, entre as profundezas frias, sem testemunhas, sem palavras finais. Era isso que eu merecia? Morrer como alguém que fugiu do próprio Deus? Enquanto essas perguntas se atropelavam dentro da minha mente, algo se moveu no escuro. No início, foi apenas uma sensação estranha, uma pressão diferente ao meu redor, como se a água estivesse sendo empurrada por uma força maior. Então, veio a sombra, enorme, impossível de ignorar. Antes que eu pudesse entender, antes que pudesse reagir, fui puxado com violência. Não foi como ser mordido, foi como ser engolido inteiro pelo próprio abismo. A água sumiu, a luz desapareceu, o mundo se fechou ao meu redor, caí em algo macio e viscoso, o ar era quase inexistente, pesado, impossível de respirar profundamente. Um cheiro forte invadiu meus sentidos, fazendo meu estômago se revirar. O som do lado de fora era distante, abafado, como se eu estivesse preso dentro de uma caverna viva. Foi então que a compreensão me atingiu com força total. Eu não estava morto, mas também não estava livre. Deus não tinha terminado comigo. Ele havia preparado um grande peixe. E agora, eu estava dentro dele. O pânico tentou tomar conta. Meu corpo reagiu antes da mente. Tremores, falta de ar, pensamentos desordenados. Tentei me mover, mas o espaço era limitado. Cada respiração parecia um esforço consciente. O calor contrastava com o frio do mar que ainda parecia morar nos meus ossos. Eu estava vivo por misericórdia, não por mérito. E essa percepção doeu mais do que o medo. Deus poderia ter me deixado morrer, poderia ter encerrado tudo ali, mas escolheu outra coisa. Escolheu me guardar no lugar mais improvável possível. Quanto tempo passou? Eu não sei. Dentro daquele ventre não havia sol, nem lua, nem referência. Apenas eu, minha culpa e o silêncio pesado que me cercava. Cada batida do coração parecia ecoar contra aquelas paredes orgânicas. Cada pensamento retornava como um julgamento. Lembrei-me da voz que me chamou, do porto, do navio, da falsa sensação de alívio. Tudo parecia tão distante agora, tão pequeno. Eu havia descido, primeiro para o porto, depois para o porão, depois para o mar, e agora para algo ainda mais profundo. Até onde vai a descida de alguém que foge de Deus? Ali, sem plateia, sem rota de fuga, percebi algo que não quis admitir antes. Eu não estava preso ali por acaso. Aquilo não era apenas castigo, era contenção, era misericórdia embrulhada em terror. Deus me alcançou não com conforto, mas com propósito. Não com explicações, mas com silêncio. E naquele silêncio sufocante comecei a entender que se eu quisesse continuar vivo de verdade, algo dentro de mim teria que morrer primeiro. Enquanto o grande peixe se movia nas profundezas, carregando-me para um destino que eu ainda não conhecia, uma pergunta ecoava dentro da minha mente. Insistente, impossível de ignorar, o que resta de um homem quando Deus o leva até o fundo, para finalmente fazê-lo olhar para cima? O tempo deixou de existir ali dentro. Não havia dia nem noite, apenas uma sequência interminável de respirações difíceis e pensamentos que se chocavam como ondas dentro da minha mente. O grande peixe se movia lentamente, e cada movimento fazia meu corpo deslizar naquele espaço apertado, lembrando-me de onde eu estava e por quê. O medo inicial não desapareceu de uma vez. Ele se transformou, virou um peso constante, uma presença silenciosa que me obrigava a olhar para dentro. Não havia distrações. Não havia fuga, só eu e Deus, separados por camadas de carne viva, unidos por uma verdade que eu já não podia negar. No começo, tentei resistir até em pensamento. Revivi cada passo que me trouxera até ali, como se refazer o caminho pudesse me dar algum controle. Mas quanto mais eu pensava, mais claro ficava. Eu estava ali porque escolhi estar.
Minha desobediência tinha me conduzido ao fundo, e agora o fundo me mantinha vivo. Senti a ironia disso com força. As águas me cercaram quando fui lançado ao mar. As algas se enrolaram em minha cabeça, puxando-me para baixo. Eu tinha descido até os fundamentos dos montes, até onde a terra parece fechar suas portas para sempre. E mesmo assim, não fui abandonado. Foi então que as palavras começaram a se formar dentro de mim. Não vieram bonitas, nem organizadas. Vieram como um gemido, um clamor arrancado do desespero. Eu clamei ao Senhor na minha angústia, e a simples lembrança dele já fez algo estremecer dentro de mim. Eu sabia que não tinha nada para oferecer além da minha sinceridade tardia. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro, mas cada palavra carregava o peso de alguém que finalmente entende. Do ventre daquele peixe, do mais profundo abismo que eu já conheci, eu gritei, e Deus ouviu. Enquanto eu orava, memórias das Escrituras surgiam como fragmentos de luz no escuro. Promessas que eu já tinha proclamado a outros agora se voltavam contra mim, exigindo fé. Reconheci que aqueles que se entregam a ídolos vão os abandonam à misericórdia. Eu tinha feito isso ao confiar na distância. No navio, no sono, tinha transformado a fuga em ídolo. E ali, cercado por morte, entendi que a salvação pertence somente ao Senhor. Não ao meu esforço, não às minhas escolhas, não ao meu arrependimento perfeito. Pertence a Ele. Algo mudou depois disso. O ambiente continuava o mesmo, o cheiro, o calor, a limitação, mas dentro de mim houve um deslocamento. A culpa ainda estava ali, mas já não era esmagadora. O medo ainda existia, mas agora caminhava ao lado da esperança. Eu não sabia quanto tempo mais ficaria naquele lugar, nem como sairia, mas pela primeira vez desde que ouvi aquela voz, parei de discutir com Deus, parei de negociar, parei de correr. Minha vontade, que antes gritava por controle, agora se curvava. Eu estava vivo, e se estava vivo, era porque ainda havia um propósito. As horas ou dias se arrastaram, meu corpo enfraquecia, cada respiração exigia atenção. Às vezes o silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos ecoarem. Em outros momentos, o movimento do peixe me lembrava de que eu ainda estava sendo levado. Para onde? Eu não sabia, mas já não precisava saber tudo, bastava saber quem me conduzia. A escuridão, que antes parecia um castigo, começou a se tornar um lugar de aprendizado. Deus me ensinava sem palavras. Mostrava-me que sua presença não depende de espaço, que nem mesmo o ventre de um peixe pode impedir sua misericórdia de alcançar alguém quebrado. Eu prometi obedecer, não como quem faz um acordo, mas como quem reconhece autoridade. Prometi sacrificar com voz de gratidão. Prometi cumprir o que havia sido ordenado. Não por medo do castigo, mas porque finalmente entendi quem Deus é. Ele não me destruiu quando teve oportunidade. Ele me sustentou quando eu merecia o fim. E isso mudou tudo. Ali, no escuro, percebi que arrependimento não é apenas tristeza pelo erro, mas rendição completa à vontade daquele que chama. Então, sem aviso, algo aconteceu. Um movimento diferente, mais brusco. O grande peixe começou a subir. Senti meu corpo ser empurrado, comprimido, deslocado. O ar mudou, o ritmo mudou, meu coração disparou. O silêncio foi quebrado por uma força que eu não controlava. Deus tinha ouvido, Deus tinha respondido. E enquanto eu era carregado para algo novo, uma certeza me atravessou com força suficiente para tirar meu fôlego. Minha oração tinha sido o começo, mas o que vinha a seguir exigiria mais do que palavras. O movimento se intensificou de forma repentina, como se o próprio mundo estivesse sendo virado do avesso. O grande peixe subia e cada contração ao meu redor parecia um empurrão em direção a algo que eu ainda não conseguia imaginar. Meu corpo, fraco e dolorido, era sacudido naquele espaço apertado, e o ar, antes escasso, agora vinha em ondas irregulares, misturado com um gosto amargo que queimava minha garganta. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer, apenas sentia que aquele confinamento estava chegando ao fim. O silêncio que me acompanhara por tanto tempo agora dava lugar a um som grave, profundo, como um comando sendo obedecido. Então fui lançado. Não houve transição suave. Fui expelido com violência, arremessado para fora daquele ventre que havia sido minha prisão e minha proteção. Meu corpo bateu contra o chão duro e o impacto arrancou o ar dos meus pulmões. Rolei sobre a terra molhada, tossindo e engasgando, tentando entender se aquilo era real ou apenas mais uma ilusão entre a vida e a morte. O cheiro do mar ainda me envolvia, mas agora misturado ao cheiro da terra. Luz, luz de verdade. Meus olhos arderam quando tentei abri-los.
Depois de tanto tempo na escuridão, até o céu parecia pesado demais para suportar. Fiquei ali por um longo momento, sem forças para me levantar. Cada músculo protestava. Minha pele ardia, marcada por tudo o que eu não conseguia explicar. Eu estava vivo. Essa verdade simples pulsava mais forte que a dor. Vivo porque Deus ordenou, vivo porque Ele decidiu que minha história ainda não tinha terminado. Quando finalmente consegui me apoiar nos braços e erguer o corpo, minhas pernas vacilaram. O mundo parecia grande demais, aberto demais, como se eu tivesse sido devolvido à criação pela segunda vez. Foi ali, ainda com o gosto do abismo na boca, que a voz veio novamente, a mesma voz, clara, inconfundível. Não havia ira nela, não havia pressa, apenas autoridade. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te direi. Nenhuma mudança no chamado, nenhuma alternativa oferecida. Como se tudo o que eu tinha vivido não tivesse sido um desvio no plano, mas parte dele. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Não havia mais para onde correr, não havia mais argumentos. A segunda chance não vinha com conforto, vinha com responsabilidade. Levantei-me devagar, cada passo parecia um teste. O chão firme sob meus pés era estranho, quase desconfortável depois de tanto tempo entregue a forças que eu não controlava. O vento agora não gritava. Ele apenas passava, silencioso, como uma testemunha do que Deus tinha feito. Olhei para trás por um instante para o mar que havia sido instrumento de juízo e misericórdia. Ele estava calmo, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Comecei a caminhar, não porque me sentia forte, mas porque tinha aprendido o peso da desobediência. Cada passo em direção a Nínive era acompanhado por pensamentos conflitantes. Eu obedecia sim, mas ainda havia algo em mim que resistia. Eu conhecia aquela cidade, sabia de sua violência, de sua crueldade, de sua fama, sabia que a mensagem que eu levaria não seria suave. E mais fundo ainda, havia um sentimento que eu não queria encarar. Eu não queria que eles fossem poupados. Esse pensamento me envergonhava, mas também me revelava o quanto meu coração ainda precisava ser confrontado. Enquanto eu seguia, o chamado ecoava dentro de mim com um peso novo. Não era mais apenas uma ordem, era um espelho. Deus não estava apenas enviando um profeta a uma cidade distante. Ele estava expondo o que havia dentro de mim. Eu tinha sido alcançado pela misericórdia no fundo do mar e agora seria usado para anunciar juízo a outros. Como lidar com isso? Como falar em nome de um Deus que salva quando eu mesmo ainda lutava para aceitar quem Ele escolhe salvar? A estrada parecia longa demais, o silêncio pesado. Cada batida do coração lembrava que eu estava andando sobre uma graça que não merecia. Eu não sabia como Nínive reagiria, não sabia se me ouviriam ou se me rejeitariam. Mas algo era certo. Se eu falhasse de novo, não seria por ignorância, seria por escolha. E essa consciência era mais assustadora do que o ventre do peixe. Quando, ao longe, comecei a perceber os sinais da grande cidade se aproximando, uma tensão tomou conta de mim. O que Deus estava prestes a fazer não seria pequeno. E eu, um homem que quase morreu fugindo, agora estava no centro de algo que poderia mudar o destino de milhares. Engoli em seco. Apertei os punhos, e enquanto cruzava os limites de Nínive, uma pergunta queimava dentro de mim sem resposta imediata. E se Deus for misericordioso com eles, serei eu capaz de aceitar isso? Entrei em Nínive como quem carrega um peso maior do que o próprio corpo. A cidade era tudo o que eu imaginava e mais. Grande demais para ser atravessada em um dia, barulhenta demais para permitir distração, viva demais para ignorar, pessoas por todos os lados, rostos marcados por dureza, poder, violência, indiferença. Cada passo dentro daqueles muros fazia meu estômago se contrair. Eu sabia o que tinha sido enviado para dizer e não era uma mensagem que alguém desejasse ouvir. Ainda assim, eu andava, porque agora eu sabia o preço de não andar. Quando finalmente abri a boca, minha voz soou menor do que o tamanho da cidade, mas carregava uma autoridade que não vinha de mim. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Apenas isso. Nenhuma explicação longa. Nenhuma tentativa de suavizar, nenhuma ameaça minha. Era a palavra que me foi dada. Eu a lancei no ar como quem solta uma lâmina, sem saber onde cairia. Esperei resistência, esperei zombaria, esperei violência, mas o que veio foi silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que se espalhou rápido demais. As palavras começaram a correr pela cidade mais rápido do que eu poderia andar, de boca em boca, de casa em casa, e algo que eu não esperava começou a acontecer. As pessoas ouviram,
Não apenas escutaram, ouviram. Vi homens poderosos pararem, vi comerciantes largarem seus negócios, vi rostos mudarem. O medo não era de mim, era de Deus, do Deus que eu havia tentado evitar. Do Deus que agora se revelava maior do que aquela cidade inteira. Quando a notícia chegou ao rei, ele desceu do trono, trocou suas vestes por pano de saco, sentou-se no pó, ordenou jejum, até os animais foram incluídos. Ninguém comeu, ninguém bebeu, todos clamaram, todos se afastaram da violência, todos esperaram, e eu observei. Em silêncio, algo dentro de mim se agitava, mas não era alegria, era conflito. Eu tinha obedecido, tinha proclamado, agora restava esperar o juízo. Subi para fora da cidade e fiz ali um abrigo, um lugar de observação. Sentei-me para ver o que aconteceria. O sol queimava, o tempo passava. Cada dia que avançava era um passo em direção ao fim dos 40. E ainda assim, nada acontecia. Nenhum fogo, nenhum colapso, nenhum sinal do que eu havia anunciado. Foi então que a verdade que eu evitava me atingiu com força total. Deus teve misericórdia. Ele viu as obras deles, viu o arrependimento, viu o clamor e decidiu não trazer o mal que havia dito. A cidade viveu e eu me enfureci. Uma raiva amarga, difícil de admitir. Aquilo confirmou exatamente o que eu temia desde o início. Eu sabia que ele era misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Foi por isso que fugi. Não queria ser o mensageiro da graça para quem eu julgava indigno dela. Minha oração agora não era como a do ventre do peixe. Não era humilde, era um confronto. Questionei Deus, reclamei. Pedi a morte. Disse que era melhor morrer do que viver vendo aquilo. Meu coração estava exposto, feio, pequeno. E Deus respondeu, não com ira, com uma pergunta. É razoável essa tua ira? A pergunta ficou no ar, mais cortante do que qualquer resposta. Enquanto eu ainda ardia por dentro, Deus fez crescer uma planta sobre mim, dando sombra, alívio, descanso, e eu me alegrei por causa dela, um conforto inesperado, um presente. Mas no dia seguinte um verme a feriu e ela secou. O sol voltou a queimar, o vento me castigou e minha raiva retornou com força. Mais uma vez, desejei morrer. E mais uma vez, Deus falou. Comparou minha compaixão por uma planta que não cultivei com sua compaixão por uma cidade cheia de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Foi ali que tudo se fechou, não com um final confortável, mas com uma verdade inescapável. Deus não precisava se explicar para mim. Ele estava revelando quem Ele é. O mesmo Deus que me salvou no fundo do mar foi o Deus que salvou Nínive. A misericórdia que me alcançou quando eu não merecia era a mesma que agora alcançava outros. A pergunta final não era sobre eles, era sobre mim, sobre meu coração, sobre minha disposição de aceitar um Deus que é maior do que meus limites, meus preconceitos e meu senso de justiça. A história termina sem me dizer como eu respondi, porque talvez a resposta precise ser dada toda vez que alguém ouve esse relato. Deus continua chamando, continua salvando, continua tendo misericórdia. A pergunta permanece viva, ecoando através do tempo, agora direcionada a quem lê ou escuta. Quando Deus escolhe ter misericórdia, você se alegra. Ou foge outra vez?